Mas, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 6. Hoje a gente continua aí com o nosso Evangelho de João. Irmãos, esta semana nós iniciaremos, então, conforme já mencionei, as programações nossas voltadas para a família. Mas eu creio que eu vou continuar pregando o Evangelho de João no domingo. Tá? Mas os irmãos, na quarta-feira nós teremos mensagens voltadas à família. É uma boa oportunidade para vocês estar aqui conosco. Então, quarta-feira não será eu todas as quartas-feiras, mas pelo menos 2 mensagens eu creio que eu vou estar trazendo aos irmãos na quarta-feira, tá? Então, os irmãos, é uma oportunidade, traga a sua família para nós estarmos orando, participando e se envolvendo aí com este trabalho. Será um tempo abençoador, e o tema desse ano de missões nacionais é Jesus transforma a minha família. Se você olhar lá na rede social, no YouTube, canal da igreja, eu botei lá a logo no painel, lá na tela da igreja. Joia, irmão, dá uma olhada lá. Mas, irmãos, eu vou caminhar aqui um pouquinho. Você vai ler comigo aí do versículo 16 ao versículo 21. Amém? Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado em 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos que estão conosco a primeira vez, que estão nos visitando ou que estão acompanhando através das redes sociais, talvez não saibam, nós estamos fazendo uma exposição bíblica no Evangelho de João. A nossa intenção é pregarmos, se Cristo não voltar antes ou se nós estivermos aqui até então, pregarmos todo o Evangelho de João. Nós estamos fazendo aí essa maratona, essa exposição desde o ano passado. Eu comecei a pregar no dia 12 de fevereiro do ano passado, 2023. E ainda estamos no capítulo 6. A gente faz algumas pausas, a gente não prega uma sequência, a gente faz aí algumas pausas, mas a gente vai trabalhando aí todo o texto, com muita paciência, muita calma. Então, semana passada, pregando, iniciando aí o capítulo 6, nós falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje nós vamos continuar, vamos do versículo 6 do Evangelho de João, 16, fomos do versículo 1 ao versículo 15, hoje nós vamos do 16 ao 21, para os irmãos poderem se conectar com aquilo que nós estamos falando. Se o irmão quiser depois retornar, estar assistindo a mensagem, pode entrar no canal da igreja, Igreja Batista na Campanha, no YouTube, o irmão vai encontrar a mensagem de semana passada. E aí fica mais fácil. Nós estamos então no 5º milagre narrado por o evangelista João. Vamos sempre lembrar que o propósito de João narrar tanto esses milagres como também escrever a respeito de Jesus Cristo é evidenciar a divindade de Jesus Cristo.
E aí então a gente consegue conectar, lembrando desses princípios, tendo isso aqui como base. O nosso texto, ou seja, o evangelho todo, ele tem como ideia central o Criador revelando a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho foi escrito com este propósito. João nos fala sobre isso lá no capítulo 20, versículo 31, e no próprio capítulo 1, João está nos mostrando que a sua intenção é mostrar como Deus revelou a sua glória na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós nunca vimos, homem algum viu a Deus, mas vimos a sua glória revelada na pessoa do unigênito do seu Filho, que é Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus e o próprio Deus. Como nós podemos evidenciar isso? Como nós cremos nisso? Através dos seus milagres. Milagres que evidenciam o poder de Deus e a pessoa divina na pessoa de Jesus Cristo. Então, passando aí por esse capítulo, João ele traz uma narrativa menor. Semana passada nós vimos que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes estavam relatados nos 4 evangelhos. Lucas não narra essa passagem, é um milagre conhecido como Jesus andando sobre as águas, mas a gente pode compreender um pouco mais olhando os demais evangelhos. Por isso, mais uma vez, essa passagem ela precisa ser compreendida também à luz dos outros evangelhos, à luz dos outros textos. Aí nós podemos então olhar que o propósito de João, ainda que não tenha narrado tudo ali que aconteceu por aquela ocasião, mas ele tinha esta intenção, ao escrever este livro, trazer esta evidência de Jesus Cristo, a revelação do próprio Deus. Eu vou fazer igual semana passada, nós fizemos uma leitura associada com os evangelhos. Aí eu trouxe aqui para os irmãos, né, a gente tem aqui essa passagem de João, tá, mas eu quero associar os outros textos para nós podermos compreender melhor a passagem de João, a narrativa de João dentro do evangelho, para nós podermos entender melhor o nosso texto e aquilo que a gente tem aqui para trazer aos irmãos. Nós começamos lá em Mateus capítulo 14, que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Marcos 6 nos fala assim: de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Voltando em João 6, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Voltando de novo a Mateus, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E aí João, para encerrar, então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Se nós ficássemos só até aqui, eu já estaria satisfeito. Mas dizem que é mania de pastor, a gente sempre tem algo a mais para falar. Eu fiz aqui uma associação, tá? Então, fiz aqui uma narrativa com os 3 evangelhos junto, para a gente poder ter uma noção do que estava acontecendo. Porque quando você fica só no evangelho de João, você esquece que essa é a ocasião que Pedro também tem aquela oportunidade de andar sobre as águas. Alguém um dia me perguntou: mas isso não é milagre? E eu então falei: mas como assim não é milagre? Vai você andar sobre as águas? Quantos são os que tentam nadar e afundam? O texto vai nos ensinar que Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Deus. São as palavras dos discípulos. Eles reconheceram que eles falam: Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que nos revela o sobrenatural. É isso que nós precisamos compreender. E a passagem, apenas se eu ficar com a passagem de João, se eu tivesse ouvido apenas o que João havia falado, sem olhar ou compreender que os outros evangelistas também haviam narrado esta passagem, eu já entenderia que verdadeiramente Jesus Cristo era a revelação do próprio Deus. E teria compreendido que a ação de Jesus nos mostra o sobrenatural de Deus. É isso que nós precisamos nesta noite compreender. É isso que nós precisamos entender. João, ele escreveu este evangelho lá pelo ano 90 da era cristã. Os outros evangelhos já haviam sido escritos quase 40 anos antes. O evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos no ano 50, que é o primeiro evangelho a ser escrito. Muitos anos antes. O evangelho de Marcos, segundo os historiadores, ele está aí pau a pau, mano a mano com o livro de Gálatas, em época que ele tenha sido escrito. Nós precisamos só entender por que João ele foi sucinto. João sabia que a igreja já tinha acesso a esses relatos. João apenas não quis deixar de relatar esses milagres que demonstravam que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E é por isso que muitos pregadores, nesse momento aqui, eles mencionam que havia uma tempestade. E aí alguém poderia perguntar o seguinte: mas como eu fui lá em Jerusalém e não tem como aquele lago ficar revolto desta maneira? Porque o lago de Tiberíades, ou Genezaré, como em alguns momentos vai aí aparecer em alguns textos, realmente é um lago. Tem uma extensão grande, são 20 quilômetros de largura por 13, 20 de comprimento por 13 de largura, 20 na sua extensão, 13 na sua largura. Seria uma trajetória simples. Nós vamos lembrar que no início lá do capítulo 6, eles já haviam passado para outra margem, quando Jesus Cristo buscou um lugar deserto para orar.
E aí então a multidão foi até Jesus e lá passaram todo um dia. Agora Jesus manda que os discípulos vá para o outro lado ou volte para a outra margem, que seria Betsaida. E aí então, eles chegando lá, Jesus Cristo dá esta ordem, mas eles não conseguiam chegar a outra margem. Você vai perceber na leitura do texto que, apesar de ser uma travessia não tão longa assim, mas era madrugada, eles ainda estavam remando. Isso era por volta lá entre 3 e 6 horas da manhã. Eu quero, antes de prosseguir, te deixar aqui 2 perguntas para que você possa refletir dentro desse texto. Porque quando nós nos deparamos com esta passagem, esta narrativa, ela nos confronta com algumas questões. Se eu somente ficasse com João, ainda assim eu teria 2 perguntas, somente olhando para João. Qual é o tamanho da sua fé? Porque é uma pergunta que Jesus Cristo deixou ficou implícita aqui no texto. Não tenha medo. E aí então Jesus Cristo entra no barco e o mar se acalma. Primeiro fica com essa pergunta: qual é o tamanho da sua fé? É claro que nós somos levados a lembrar da história de Pedro, porque nós já temos o todo da leitura, nós já temos a história toda na cabeça, então a gente não tem como lembrar de Pedro, ainda que a gente leia somente o Evangelho de João. A pergunta vai ao encontro das nossas complicações, dos problemas que nós enfrentamos. Qual é o tamanho da sua fé? A segunda pergunta: por que temos medo quando a nossa fé é provada? Quantos são os irmãos que no momento que a sua fé está sendo provada, aí começam as crises, começam os medos, as aflições, as angústias? Vamos refletir nessas perguntas, então, fazendo aqui 2 indagações. Eu vou procurar terminar 8h30. É possível fortalecer a nossa fé através da oração. Aprenda isso. É possível fortalecer a nossa fé através da oração. Os versículos 16 ao 18, o texto bíblico então nos mostra que Jesus Cristo ainda estava passando por aquele primeiro momento lá em cima, lá no início do capítulo, quando ele foi para aquele lugar com o propósito de orar. Esse era o propósito, a intenção de Jesus. É óbvio que Jesus ainda carregava no seu coração, carregava na sua mente, nas suas emoções, a morte de João Batista, os enfrentamentos dos discípulos, a caminhada dura dos discípulos e toda aquela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, um dia todo de cura, um dia todo de libertação, interagindo com aquela grande multidão. Chega no final da tarde, agora Jesus ordena que seus discípulos fossem para outra margem, para que ele pudesse ficar só. O sofrimento nos leva a enfrentarmos momentos difíceis em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele nos fala: orai sem cessar. As lutas, as provações, elas são constantes em nossas vidas. Nós cristãos que enfrentamos as crises modernas, sabemos como isto é difícil para todos nós. Quantas lutas nós precisamos vencer.
E a regra que a Bíblia vai nos ensinar para nós vencermos todas essas lutas, todas essas crises, é uma caminhada de oração. Essa semana eu, fazendo alguns registros bíblicos, eu consegui anotar 9 ocasiões onde Jesus Cristo se retira ou ele está numa experiência de oração. 9 ocasiões. Ou Jesus Cristo está orando para enfrentar todo o ministério, Mateus 4 é a tentação, ou Jesus Cristo está orando para tirar Lázaro do túmulo, ou Jesus Cristo está dando graça, orando para que ele multiplicasse os pães e os peixes, ou ele orava para multiplicar ou transformar a água em vinho. Ele orava por nós, para que nós fôssemos uma igreja, João 17. Para que nós fôssemos um só povo, assim como Ele e o Pai são um. Jesus Cristo orava pela nossa libertação, para quando nós estivéssemos sofrendo tentações, nós fôssemos libertos, intercedendo por Pedro, quando foi pedido para cirandar com a sua vida. Jesus Cristo nos falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Mas nós queremos vencer os nossos problemas, as nossas lutas, sem uma vida de oração. Irmãos, tem dia que eu conto aqui na igreja, não tem 10% de membros, eu estou falando membros, da igreja numa quarta-feira em oração. Deveríamos estar orando, multiplicando as nossas orações, se nós queremos a transformação, a conversão dos nossos familiares. Hoje pela manhã eu falava sobre isso. Nós queremos ver os nossos filhos abençoados, andando nos caminhos do Senhor, mas nós não ensinamos eles a virem à escola bíblica. Queremos a grande bênção, a salvação do marido, da esposa, da família, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. É possível fortalecer a nossa fé através da oração. Preciso crer, mas eu só vou crer se eu estiver conectado com Deus. Por isso, qual é o tamanho da sua fé se você não está colocando ela em prática? Precisamos praticar. Nós somos desafiados. Tiago fala que a nossa fé é provada. Abacuque nos ensina a crermos, ainda que a figueira não floresça, ainda, nós não vamos perder a esperança. Louvado seja Deus se eu for convidado para andar sobre as águas. E olha que a gente anda sobre as águas. A gente precisa compreender isso. Quantos de nós só não estamos entendendo, né? Tem caminhado sobre as águas. E é por isso que muitos estão afundando. Muitos estão aí naufragando nesse encapelado mar. Muitos estão sofrendo. Muitos não conseguem se libertar. Por mais que você entregue aquela receita de bolo para ele, ó, faça isso, isso e isso, que você vai sair desta situação. A pessoa não consegue. Qual é o tamanho da sua fé? Jesus, como homem, usou a oração como uma arma, como homem, porque ele veio em carne. Ele usou a oração como arma para se unir ao Pai. Nós, simples humanos, não conseguimos então compreender esse relacionamento de Jesus Cristo, do Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma única pessoa. Mas nós queremos entender as coisas desse mundo.
Esse é um exemplo claro de trindade. Jesus, como homem, orava. Quem somos nós para não orar? Quem somos nós para não estarmos juntos, unidos? O apóstolo Paulo fala em Gálatas, ele fala em 1 Tessalonicenses, ele fala em Colossenses e tantos outros textos na Bíblia, que nós precisamos orarmos uns pelos outros, precisamos nos unir em oração, precisamos nos unirmos para clamarmos em nossas súplicas ao Senhor, em nossas petições. Precisamos nos colocar mais na presença de Deus. E aí então, Marcos nos diz, capítulo 6, texto que nós já lemos, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Não é que o monte é o lugar onde Deus vai falar contigo, não, tá? É um lugar deserto. É a sua tenda. É o seu quarto de guerra. É a sua mata onde você fica lá, onde ninguém vai te perturbar. É a sua jornada de oração. Crie isso na sua vida. Nós temos um mar para enfrentar. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós estamos no meio de um mar. E ele está enfurecido. O texto diz que, enquanto os discípulos estavam lá no meio do mar, o Senhor orava por eles. Nós não teremos essa cobertura espiritual para sempre. Porque quando nós nos afastamos de Deus, não há porquê Ele nos socorrer. Porque nós estamos rejeitando a presença do Senhor. Nós estamos rejeitando a comunhão com Deus. Os discípulos estavam naquela jornada, mas eles precisavam entender que Deus estava com eles. Cristo estende-nos a mão. Ele cuida de nós, mas nós precisamos nos ligar a Ele. E aí então, o texto bíblico nos fala que quando nós estamos no meio do mar, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. E é por isso que eu volto às nossas duas perguntas. Qual é o tamanho de sua fé? Por que temos medo quando a nossa fé é provada? E aí, nós entendermos esse sobrenatural de Deus, o agir de Deus, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, a gente só pode compreender se nós estivermos ligados com Ele. Os discípulos, quando viram Jesus sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. E aí então, aqui nós temos um intervalo que João ele não destacou, que é a passagem lá, então Pedro vai e fala, Jesus fala para eles, sou eu, não tenho medo, e então Pedro vai lá e fala, se é tu mesmo, então deixa eu ir até você, né? Olha, Pedro duvidando, mas também querendo provar Jesus. Será que estamos dispostos a isso? É o que Tiago vai nos falar lá no capítulo 1. Quando Deus nos prova. Ainda que Tiago nos diz que Deus não prova ninguém. Mas nós precisamos entender e compreender que enfrentamos lutas em nossas vidas. E são várias as lutas que nós iremos enfrentar. São vários os desafios que nós iremos enfrentar na nossa caminhada espiritual. Cada um tem a sua luta, cada um tem o seu mar enfurecido, e às vezes você se sente sozinho ali no barquinho, e você sabe que tem que atravessar aquele mar. Esta semana eu fazendo aqui esta leitura,
eu lembrei das ocasiões que nós já atravessamos aqui esta Fernão Dias, e às vezes sozinho dentro do carro, de repente vem aquele temporal, e você não sabe como vai sair daquela situação. E para quem dirige sabe que não pode acelerar, não pode frear, tem que segurar muito bem o volante, porque a aquaplanagem é em qualquer momento, em qualquer situação. E de repente você atravessando aquele temporal e às vezes o limpador não dá conta, aí daqui a pouco você abre um sol. Aí tu encontra aquele solão aberto, você não entende como. Enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, enfrentamos tormentas, enfrentamos tempestades, mas nós precisamos nos manter firme na nossa fé. É segurar a direção, segurar o volante, crer que Deus está no controle, é crer que Deus toma conta, que toda a situação está debaixo do controle da vontade de Deus. Essa narrativa de João, ela é fantástica, porque enquanto eles estavam lá na tormenta, e é Marcos que nos mostra isto, Jesus orava por eles. Jesus viu que eles estavam na tormenta, que eles estavam enfrentando aquele mar. E aí Jesus então foi estar com eles. Deixa eu pegar aqui a passagem. 48, Marcos capítulo 6, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Algumas versões vai falar até, traduz até o horário, entre 3 e 6 da manhã. Algumas versões bota só de madrugada, a minha versão de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, Jesus viu, Jesus vendo que os discípulos estavam com dificuldade. Não se preocupa que Deus está vendo a tua dificuldade. Deus sabe que você está no meio de uma tormenta. Deus sabe que você está no meio de uma luta. E Ele sabe do seu sofrimento, das suas crises, das suas tormentas. Deus conhece as tuas madrugadas. Ele sabe quando você levanta 2 horas da madrugada, quando você perde sono. Tem gente que fala assim: não, pastor, não perco sono não, perco no louvado seja Deus. É mais fácil não conseguir acordar, né? Perder sono, tem uns aí que não perde não, mas a gente perde sono. E aí então Deus nos convida a experimentarmos um milagre. E olha, experimentar um milagre é convite. Olha como a narrativa do texto bíblico nos mostra algumas diferenças, nos chama a atenção, nos sinaliza. Jesus ia passar por eles, Ele não ia diretamente entrar no barco. Jesus ia simplesmente passar por eles e eles iam experimentar a calmaria. Mas eles tiveram medo e gritaram. Ainda gritaram, né? É um fantasma. Eu não sei se caberia uma tradução, eu tentei encontrar aqui uma tradução não, é um sentido melhor para essa palavra, se eles não estavam gritando, é um demônio. Porque a palavra fantasma é espírito. Não é o ghost americano.
Na Bíblia traduzida lá em inglês aparece ghost, mas a palavra no grego não, é espírito. Então eles não conseguiram compreender o que era aquela sombra andando sobre as águas. Na nossa época a gente ia repreender, está repreendido em nome de Jesus, não vem para cá não. A gente ia gritar desse jeito, porque não sabemos o que é. E aí Jesus, sou eu. O eu sou está se revelando a vocês, com poder e glória, com toda a autoridade. E aí Pedro, o intrépido Pedro, disse, se é você mesmo, manda eu ir até o teu encontro, eu quero ver. É assim que Deus testa a nossa fé, nos convida a experimentarmos o milagre. Creia que nós somos convidados em todo o tempo a experimentarmos o sobrenatural de Deus, o milagre que Deus quer fazer em nossas vidas, porque medo, falta de confiança é sinal que nós não cremos no poder de Deus, que nós não cremos que Deus está presente em nossas vidas, que Deus está conosco em nossas vidas, nos dando ali a vitória. Por isso os evangelhos registram que Jesus Cristo está conosco, seja na tormenta, seja na calmaria, Ele se faz presente em nossas vidas. Como cristãos, nós não estamos livres das dificuldades, das lutas, dos ventos, tempestade, da fome, do deserto, da falta de água, dos problemas familiares na nossa casa. As famílias cristãs não estão livres de doenças, e às vezes doenças graves. Apenas nós precisamos continuar crendo. Precisamos ter esta determinação que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe as lutas que nós estamos enfrentando. Conforme já falei, Deus conhece as nossas madrugadas. A situação pode estar fora do nosso controle, mas não do cuidado de Deus. Às vezes usamos a expressão, eu entreguei nas mãos de Deus. Saiba que sempre esteve nas mãos de Deus, nunca esteve nas tuas mãos. Eu lembro das ocasiões onde eu ouvi várias vezes essa frase, eu já entreguei nas mãos de Deus. Sempre esteve nas mãos de Deus. Se estivesse nas nossas mãos em algum momento, a coisa já teria desandado há muito tempo, nós já teríamos afundado há muito tempo. E louvado seja o Senhor, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Qual é o tamanho da nossa fé? Deus só pode fortalecer a sua fé através de uma vida de oração. Você só pode crer que é possível se você buscar uma intimidade com Deus. Os discípulos, numa ocasião, perguntaram a Jesus, depois de Jesus curar, libertar o endemoniado: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Ensina-nos a orar. Precisamos continuar crendo no sobrenatural de Deus. E aqui nós precisamos aplicar isso à nossa vida. O sobrenatural de Deus é nós crermos nas coisas mais impossíveis na nossa vida. Aquilo que é possível é fácil, isso a gente faz. Mas o impossível só Deus pode fazer. É justamente a experiência que Pedro teve, a experiência dos discípulos, atravessar
de uma margem para outra para os discípulos que eram pescadores, isso eles tiravam de letra. Era fácil. Jesus Cristo disse que iria estar com eles. Talvez eles imaginassem que Jesus Cristo ia dar a volta no lago, ou ele iria pegar um outro barco e ir até o encontro deles. Eles jamais imaginavam que Jesus Cristo ia estar com eles andando sobre a água. Porque nós conseguimos compreender aquilo que está dentro da nossa razão. Mas quando foge da nossa razão, aí foge da nossa compreensão humana. Por isso, se conecte com Deus, através de uma vida de oração. Conforme foi falado nesta noite, a Bíblia precisa ser fundamental para fortalecer a sua fé. Nós somos ensinados, escola bíblica é discipulado, nós somos ensinados a todo dia a aprendermos mais do nosso Deus, seja no estudo bíblico, nas nossas reuniões semanais, nas coinonias. Aliás, vamos lembrar, irmãos, segunda-feira nós temos encontro, estudo bíblico, momento de nós nos reunirmos como família. Vamos participar das coinonias, vamos nos envolver, crescimento espiritual, maturidade espiritual. Vamos buscar um lugar próximo à nossa casa, é um pouco mais distante, não tem problema. Vamos lá, se não, vamos abrir lá na nossa casa. Vamos buscar uma maneira de nos conectarmos com Deus, buscarmos mais. É um dia a mais, é bênção na sua vida, é investimento espiritual que você está fazendo, é para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu lar. Oportunidade de evangelismo. Vamos lá, vamos estar juntos, irmãos estão se reunindo com o intuito de evangelizar, anunciar o reino de Deus, compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida com o outro, com o próximo. Mas jamais vamos nos esquecer que cremos num Deus que revela a sua glória, nos revela o sobrenatural, porque Ele é o único e o verdadeiro Deus, que nos revela o sobrenatural. Cristo Jesus. A minha fé, ela é provada pelo meu relacionamento com o Pai. Nós temos medo quando nós não temos confiança que Deus está conosco. O medo é como diz os psicólogos, né? O medo é uma arma que todos nós temos, que faz parte da nossa vida emocional. Todos nós temos medo. O mais corajoso tem medo, por isso que ele é tão seguro ali. É aquele artista que entra lá no chamado Globo da Morte, ele tem medo, porque ele sabe que se ele errar, ele vai morrer. Aquele que pula lá entre as facas pegando fogo lá no círculo, ele tem medo, que está no circo também. Não é? Ele tem medo, porque ele sabe que se ele errar, ele vai morrer. Então todos têm medo, mas o que faz a diferença é que nós confiamos no nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida mais uma vez na presença de Deus. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Conforme eu falei nesta noite, qual é o tamanho da sua fé? Eu não sei se a fé pode ser medida em tamanho, proporção, peso. Se a fé tem alguma unidade de medida, mas é certo que às vezes
A nossa fé está desse tamanhozinho assim. Jesus Cristo fala que está menor do que um grão de mostarda. Porque se a nossa fé estiver do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer muita coisa. Muito mais do que temos feito. Olha o tamanhozinho, ó. Às vezes temos feito tão pouco, porque nós não temos coragem de sair do barco e enfrentarmos a tempestade. A gente prefere ficar lá na nossa zona de conforto, e o Senhor está nos convidando a andar sobre as águas, a caminhar sobre as águas, a ter esta certeza de que Ele está conosco. E não há vento que vai nos derrubar, que vai fazer com que nós venhamos afundar, mas nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos firmar a nossa vida espiritual, buscando no Senhor o fortalecimento, criando o nosso lugar de oração, aquele lugar onde nós entramos ali, nós sentamos, nós falamos com Deus, nós podemos abrir o nosso coração para estarmos na presença do Senhor. Que a gente possa ter este local, este lugar, seja no monte, seja andando pela rua, fazendo caminhada de oração, não importa, mas busque mais ao Senhor. Passe a ter uma semana diferenciada. Se encontre com os irmãos em oração, venha na igreja, mude a tua história. Deus te convida a experimentar o novo de Deus, algo novo que Ele tem para a sua vida. Hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem que foi pregada num congresso, esses dias o congresso sobre vida cristã, e o pregador falava sobre João 3, necessário vos é nascer de novo, e ele nos falava sobre essa experiência de um novo nascimento. Talvez é necessário nós voltarmos lá atrás e recomeçarmos a nossa caminhada espiritual com mais fé, mais determinação, acreditando que cremos e servimos a um Deus que tudo pode e que Ele pode nos convidar a andar sobre as águas. Em meio a tanto sofrimento, tanta dor, tanta luta, Deus nos convida a experimentarmos o sobrenatural, a caminharmos nessa esperança da graça, do amor e da sua misericórdia. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, neste momento colocar a vida dos teus servos diante do teu altar, colocar a tua igreja, ó Pai, cada um que aqui se encontra, porque, ó Pai, é tu que conheces e sabe todas as coisas. Pouco, Senhor Deus, nós podemos saber, mas tu, ó Pai, que sonda os nossos corações. É tu, ó Pai, que nos reconhece. É tu que entra, Senhor Deus, no nosso ser. É tu, ó Pai, que delimita todos os nossos pensamentos. Toda a nossa intimidade, Senhor, é varrida por Ti, ó Pai. Tu conheces aqueles nossos pensamentos que estão mais escondidos, mais ocultos. Por isso, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nós aqui estamos. Se tiver alguém aqui, ó Pai, que precisa ter a sua fé aumentada, que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre ele. Que Tu, ó Pai, possa estar sondando com poder e graça e autoridade, ó Pai. Fala, Senhor Deus, em cada coração. Fala, Senhor Deus, no íntimo, ó Pai, de cada um dos Teus servos. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Talvez, Senhor Deus, estamos passando por tantas lutas que não conseguimos nem mesmo, Senhor, ter a certeza de que Tu está ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. Mas diante de Ti, ó Pai, eu apresento, Senhor Deus, esta vida, eu apresento este coração, para clamar por graça e misericórdia.
Pai amado, toma as nossas vidas, fortaleça, Senhor Deus, a nossa fé, para que nós não venhamos ter medo de enfrentar a fúria de um mar poderoso, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus a qual nós confiamos e entregamos as nossas vidas no Teu altar, crendo no poder do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque em Tuas mãos nós nos entregamos agora em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Senhor, eu agradeço por esta noite. Eu agradeço pela vida dos Teus servos, pela Tua igreja, ó Pai, por cada um que aqui entrou, Senhor, possa ministrar com poder, com graça, com autoridade do Teu Santo Espírito. Fala em nossos corações, ó Pai, fala em nossas vidas. Fala conosco, ó Pai. Nos mostra, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Que nós possamos experimentar dessa intimidade contigo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Muito obrigado por mais uma vez, por mais uma noite de comunhão e adoração em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja com a igreja, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma boa semana em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos, desejem a todos uma boa semana em nome de Jesus.